Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Trilhas da História, um podcast do projeto de extensão do curso de História da UEA Interfé. Acesse os episódios no YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcast. Estamos aí nas principais plataformas, você já sabe. É só digitar Trilhas da História e se inscrever e seguir o nosso podcast. Eu sou o professor Daniel Lima, professor do Departamento de História aqui do Centro de Estudos Superiores da UEA Interfé. Juntamente com meu colega Luciano Teles, tocamos esse projeto de História Pública juntamente com uma equipe primorosa de estudantes do curso de História. No episódio de hoje, o Trilhas mergulha nos desafios do ensino de História e da gestão escolar em nossa região. Para ser mais específico, na cidade de Manaus. Com o tema Ensino de História e Gestão da Educação Básica, recebemos hoje a historiadora e gestora escolar, professora mestra Cláudia Amélia Barros. Mestre em História Social pelo PPGH da UFAM, a professora Cláudia traz uma bagagem fascinante. Ela investigou a vida dos trabalhadores operários da escrita na cidade de Manaus e vivenciou por muitos anos o ensino de História nas comunidades ribeirinhas e rurais de Manaus. Hoje, atuando no CEMEI, o Centro Municipal de Educação Infantil Sulamita Gonçalves, ela vivencia os bastidores da educação infantil, os desafios da gestão escolar e o papel do historiador no combate aos negacionismos do tempo presente junto à comunidade escolar. Um episódio essencial para quem vive e respira a educação em nosso estado. Gente, fica com a gente, o episódio de hoje será incrível. E eu gostaria de convidá-la e saudar a professora Cláudia. Seja muito bem-vinda ao podcast Trilhas da História. Cláudia. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Eu estou muito feliz em estar nesse momento aqui com vocês. É um momento que realmente me fez revisitar minha trajetória, revisitar todo esse processo que a gente vai construindo ao longo da nossa carreira, né, acadêmica e profissional. E é isso, estou feliz de estar podendo aqui compartilhar com vocês um pouquinho da minha vida, né, vida profissional e minha vida também como pesquisadora e historiadora. Maravilha, nós é que agradecemos a sua presença, tentamos marcar esse episódio já faz um tempo. Eu tenho certeza que vai enriquecer demais a área de História e a reflexão sobre a atuação na escola, um tema muito pertinente e necessário atualmente. E você que está nos ouvindo agora, não perca tempo, encaminhe esse link aí para os seus amigos, seus contatos, os grupos de WhatsApp, olha, os familiares, os colegas, aí os vizinhos, compartilha. Inclusive, você que atua na escola, preste atenção no que nós vamos fazer hoje aqui, que é muito importante para todo mundo participar, todo mundo que inclusive quiser comentar, fazer alguma pergunta. Depois a professora Cláudia pode gentilmente dar um feedback. Vamos então ao nosso primeiro bloco de perguntas. Para a gente começar, fale um pouco sobre a sua trajetória de vida. Quem é a Cláudia Amélia Mota Moreira Barros e como surgiu o seu interesse pela área de História? Pergunta difícil, filosófica, né? Mas, assim, eu sou uma moça que gosta muito de ler, que a partir desse meu interesse pela leitura e essa minha identificação, eu acabei encontrando no curso de História algo que me fez olhar a vida e olhar a sociedade que me cercava de uma forma diferente. Então, o curso de História ele me deu ferramentas muito importantes para a gente poder fazer análises não apenas do que a gente vivenciou enquanto país, enquanto mundo, né, dentro de uma historiografia, mas ele me deu principalmente ferramentas para que eu pudesse analisar o que nós vivenciamos atualmente, no dia de hoje. E dentro da minha realidade, dentro da minha comunidade, dentro da área que eu vivi e cresci. Então, isso foi algo que somente o curso de História me propiciou. Me identifiquei com isso, com pesquisa também História, e nesse meu trajeto, acho que algumas pessoas foram extremamente importantes para mim.
Então, no curso mesmo, eu posso citar com muito carinho e zelo, né, pela memória da professora Maria Luísa, que foi, desde a minha graduação, uma pessoa que realmente me incentivou muito a viver esse processo como pesquisadora, além de estudante de graduação. E, a partir daí, a gente começou a desenvolver todo um trajeto de pesquisa dentro do mundo do trabalho, e eu mergulhei em leituras, em análises, passando aí por uma série de historiadores renomados, e o professor Luiz Balcar também, o professor Geraldo, né, Sá Pantaleão, como ele gostava de ser chamado por mim. Então, assim, professor Auxiliomar. Então, são tantos nomes que a gente corre até um grande erro de não citar alguém. Mas o importante é que houve um conjunto de historiadores dedicados dentro da universidade que me serviram como um alicerce realmente e referências para me formar. Então, o curso de História para mim foi realmente algo que me apaixonou, e a pesquisa me trouxe assim muitas ferramentas e é algo que é uma paixão minha, leitura e pesquisa. E isso eu trago para a minha vivência como profissional o tempo todo. Eu não consigo desassociar uma coisa da outra. Então, a minha formação acadêmica começa aí, depois na graduação eu ingresso rapidamente no mestrado, já com a orientação da professora Maria Luísa Ugarte. Nela eu fui pesquisar a cultura letrada dos operários, era algo que sempre esteve no meu horizonte, sempre fui progressista, sempre fui de esquerda. Então, assim, o meu olhar sobre a sociedade sempre foi um olhar a partir dos trabalhadores. Então, isso não podia fugir da minha pesquisa. Então, eu fui atrás dos trabalhadores letrados, né? Então, o movimento operário em Manaus era algo que me chamava atenção. Fui atrás de jornais, trabalhei com jornais operários anarcossindicalistas e socialistas, né? Então, Gutenberg, Luta Social, foram alguns dos principais jornais que eu trabalhei, e nele eu pude encontrar um outro conjunto de trabalhadores e reflexões sobre a formação da classe operária em Manaus, né? Então, as minhas pesquisas, as minhas análises fizeram com que eu pudesse perceber que o trabalhador, dentro da minha pesquisa, eles passaram a ser explorados de forma mais sutil do que, por exemplo, os estivadores que a Maria Luísa pesquisava, né? Os estivadores, eles estavam no processo lá laboral, né, braçal, mas os tipógrafos, a cultura letrada, não. O processo de exploração era um pouco mais sutil, porque eles eram explorados tanto na sua força de trabalho braçal, quanto na sua intelectualidade. Eles eram trabalhadores letrados em um mundo de operários que não sabiam ler. Então, isso dava a eles uma ferramenta interessante para a organização da classe operária em Manaus. Tanto que é deles, assim, as primeiras organizações, os primeiros jornais, de fato, grevistas que a gente tem em mãos. Que importante a gente conhecer um pouco da jornada de vida da Cláudia, gente. E ela rememorar, fazer referência à professora Maria Luísa Ugarte, que recentemente nós perdemos. Que grande perda, e eu quero já externar aqui durante esse episódio que esse será um episódio gravado em sua memória, porque somos dois alunos da professora Maria Luísa, a Cláudia mais diretamente, gente, porque é impressionante o quanto eu percebia na relação que tínhamos ali, o amadurecimento da Cláudia nesse processo, e tão notável que ela ajudou muitos outros. E eu faço questão também de registrar aqui que eu fui uma dessas pessoas que ali naquela turma de mestrado, eu acho que ela era de uma turma à frente da minha, mas não importa, a gente se conheceu e fizemos trocas imprescindíveis que definiu destinos de vidas. E eu queria, assim, aproveitar, né, também essa fala inicial sua, que nós estamos aqui com um roteiro, mas que a coisa é muito livre. Eu acho que é oportuno você fazer uma referência, Cláudia, que a gente conversava sobre a sua experiência nessa transição, voltar um pouquinho, porque daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre a sua pesquisa de mestrado, mas voltar um pouquinho nessa dimensão do amadurecimento que você teve enquanto professora, enquanto formadora, na questão do PIBID.
Como foi? Sim, Acho que é importante você deixar esse registro aqui nesse episódio para nós. com certeza. Explicar também para o nosso Explicar o ouvinte que o é o que é, né? PIBID. Exatamente. Exato. É porque eu sou uma grande entusiasta, de fato, desse projeto, né? Estava aqui revisitando alguns artigos, algumas coisas que a gente fez ao longo desse processo. E logo após a formação, e já entrando como professora concursada dentro da Secretaria de Educação, aqui de Manaus, a CEMED, eu fui convidada pela professora Patrícia Silva, que à época era coordenadora geral do Programa de Iniciação à Docência, né, que é o PIBID, que é um programa de âmbito federal, mas que é aplicado dentro das universidades, onde os alunos de graduação são instigados e são convidados a participar de forma realmente efetiva da formação docente na escola, na sala de aula. Então, recebem bolsas, né, remuneradas, isso possibilita a permanência desse aluno na Sim, escola, isso é muito importante, esse incentivo que o governo possibilitou. Então, assim, esse aluno ele tem condições financeiras de chegar à escola e permanecer dentro da escola, mas para além dessa questão, eles puderam vivenciar, não de uma forma burocrática dos estágios que a gente tem na nossa graduação, estágio 1, 2, 3, 4 mil, né, mas de uma forma real, o que é a sala de aula, né? Qual é o diálogo possível entre a teoria que a gente recebe na graduação e de como nós podemos transformar os conceitos em aulas, em vivência para os alunos, né? E como eu sim. estava dentro de uma escola da periferia de Manaus, eu trabalhava numa escola chamada Carolina Perolina Raimunda Almeida, que tinha até um apelido à escola, Nega Charuto, em homenagem a uma moradora que foi uma das primeiras moradoras do São José. Então, a escola acolheu as primeiras turmas em 2014 e nós desenvolvemos esse projeto até 2017, formando algumas dezenas de historiadores que puderam, a partir dessa experiência, viver a sala de aula, com seus desafios, com Sim. a sua realidade, entendeu? Então, o PIBID, ele propiciou, por exemplo, resultados fantásticos, resultados de formação de pessoas que estão hoje em mestrados, em doutorados, né, mas que tiveram a oportunidade de vivenciar a docência de uma outra forma, né, antes de sair da graduação. Porque quando a gente acaba saindo da graduação, isso é muito comum entre nós que estamos fazendo a graduação pela primeira vez, a gente achar que é tudo muito cor-de-rosa, é tudo muito perfeito, que nós vamos chegar na sala de aula e vamos falar de Chartier, de Thompson, que vamos falar sobre os grandes historiadores, os grandes conceitos, e que vai ter lá um público cativo à nossa esfera. E, infelizmente ou felizmente, a realidade muitas vezes nos faz ter que repensar e ressignificar os conceitos para a gente poder aplicar na realidade, né? Então, tem um autor que eu gosto muito, que é o Silva Guerra, e ele fala exatamente isso: não se nasce professor, torna-se professor. E é isso, o PIBID ele propicia o tornar-se um professor com maior qualidade. Então, nós tivemos, por exemplo, eu estava revisando aqui, um projeto chamado Ensino e Labor, onde os nossos alunos foram instigados, assim, os alunos do ensino fundamental, 9º ano, a fotografar lá no São José o que eles consideravam trabalho. O que era o trabalhador no São José? Quem eram esses trabalhadores? Então, os meninos tiveram oficina de fotografia no celular, então apareceu lá a balconista, apareceu o vendedor de jornal da esquina, apareceu o motoboy, que era uma marca registrada da Zona Leste, É né? verdade. Apareceu os trabalhadores fabris, apareceu a parteira, a benzedeira. Sim. Mas aí, no meu processo, o que mais me chamou a atenção foi o que não apareceu. E foi o que resultou em um artigo que eu apresentei em Belém. O que não apareceu?
a trabalhadora doméstica. E quando a gente foi instigar, perguntar o porquê, cadê o trabalhador doméstico ou a trabalhadora doméstica, os nossos alunos diziam, não, isso é o trabalho da mamãe, isso é trabalho de casa. Então, isso nos levou a um conjunto de reflexões muito interessantes, né, de que, apesar da legislação amparar os trabalhadores e trabalhadoras domésticos, no chão da sociedade, nessa base social, esse trabalho ainda é associado ao feminino, ao mundo da mulher, e um trabalho que não é reconhecido como trabalho. Então, nós tivemos aí uma exposição que foi levada para a UFAM, né, em 2016, uma exposição num congresso internacional que nós organizamos, e a gente pôde levar essa escola de ensino fundamental e nossos alunos para esse congresso. Isso foi um marco fantástico, essa troca, eles saberem que a universidade pertencia a eles, que eles poderiam chegar lá. Então, assim, a exposição levou e o cartaz em branco escrito trabalhador doméstico, né? Porque não apareceu na nossa coisa, e depois esse também resultou em uma exposição organizada pela professora Francisca Deusa, lá no TRT, em 2017, né, com essa perspectiva também dos trabalhadores da Zona Leste. Então, foi assim, o PIBID, ele, além de formar e amadurecer uma geração de novos historiadores, ele ainda resultou em muita reflexão acadêmica, né, nesse processo. Então, eu sou uma entusiasta do PIBID, eu acho que o PIBID deveria ser ampliado e deveria estar em a nossa rede de ensino, né, superior. Olha, que fique registrado nesse episódio a importância do PIBID, porque alunos também aqui de Tefé, do Centro de Estudos Superiores, estão muito envolvidos, né, na dimensão aqui da Universidade do Estado, e a gente percebe como eles despertam. Isso que a Cláudia falou foi muito importante. Antes de sair, perceberem a realidade contextual, né? Como que é a realidade no interior, como que é a realidade A gente vai já falar um pouco sobre essa questão de contexto também, mas a fala da Cláudia me lembra aqui também um episódio, se você que está nos ouvindo quiser ir lá na primeira temporada, nós tivemos a Isabel, não sei se você lembra da Isabel, nossa colega de mestrado. O episódio dela, olha gente, que interessante, foi fazer uma referência rápida. O episódio 3 do Trilha da História, do dia 10 de abril de 2025, vai fazer um ano, então, no mês que vem, foi Mulheres Proletárias do Lar. A Isabel Saraiva pesquisou exatamente isso no mestrado, né? Um amadurecimento dessa questão de suma importância para a sociedade. Entrando no nosso tema, Cláudia, conta para os nossos ouvintes sobre sua pesquisa no mestrado. Você investigou os trabalhadores tipógrafos dos jornais de Manaus no início do século passado, ou seja, no início do século XX. O que você descobriu sobre a organização e a vida desses operários da escrita na cidade de Manaus? Então, como eu já tinha falado anteriormente, o meu projeto de mestrado, ele foi instigado muito pela minha experiência enquanto cidadã mesmo, enquanto uma pessoa que enxerga o operariado como um ponto importante de resgate histórico. Então, assim, o nome do meu mestrado foi Vozes Operárias, a construção da identidade operária amazonense, através dessa categoria social, que eram os tipógrafos, e muita gente pode estar perguntando, mas afinal, o que é tipógrafo? Né? O que é isso? Então, muito os importante. tipógrafos é uma pergunta importante, relevante, porque eles são trabalhadores, né, que elaboram, confeccionam jornais, trabalham com tipos. Então, eles eram trabalhadores letrados, eles eram homens letrados que trabalhavam na confecção de jornais. Então, eles montavam os jornais. Então, para isso, eles precisavam do letramento. Isso já fazia por si só eles serem uma categoria diferente das demais categorias operárias. Então, assim, o tipógrafo ele vai desenvolver
Essa categoria ela vai desenvolver uma forte atuação grevista dentro de Manaus, e isso sempre me chamou a atenção. Isso já tinha sido chamado a atenção da professora Maria Luísa, quando ela me apresenta o jornal Luta Social, né, que ela fazia compilado, ela e o professor Balcar faziam um compilado sobre jornais do final do século XIX e início do XX, e entre esses jornais estava o Luta Social e o Gutenberg. E aonde eu fui realmente, me debrucei um pouco sobre eles e sobre as formas de organização desses trabalhadores. E eles eram muito interessantes para mim, porque eu percebia neles aquilo que nós hoje, professores e tantas outras categorias de trabalhadores, somos explorados nos nossos dois espaços. O espaço do braçal, nós vendemos a nossa mão de obra, né, em troca de um salário, mas também vendemos, principalmente nós, assim como eles também, os tipógrafos, vendemos nossa intelectualidade. Então, a gente vende conhecimento. Eu me perguntava como é que surgiram as primeiras greves, como é que essas pessoas passaram a se organizar. Então, realmente, o projeto de dissertação, ele me trouxe respostas nesse sentido. E me rendeu, assim, uma série de reflexões que me instigavam. Porque, para mim, a gente pensar no operariado de ontem, né, do passado, e o nosso operariado atual, ele nos possibilita a mudança, ou pelo menos a consciência do que a gente pode se organizar futuramente, enquanto trabalhadores. E o mestrado foi um pouco isso, foi nessa pegada da cultura letrada, de pensar esse trabalhador dentro desse espaço da cidade de Manaus, que estava em construção, que estava em disputa vários projetos políticos, e os tipógrafos, eles representavam um projeto político de organização da classe trabalhadora. Outra coisa que também me trouxe a pesquisa foi identidade operária, né? O que forma esse trabalhador amazonense? Afinal, o trabalhador amazonense era um trabalhador apenas do seringal, né? Era um trabalhador urbano também. Então, a gente vai resgatar esse trabalhador urbano dentro dessa pesquisa, e de as formas que ele se relacionava com a sociedade amazonense, as formas que ele se apropriava, né, dos espaços de sociabilidade da elite, porque os tipógrafos, eles eram, assim como outros trabalhadores, grandes apreciadores do teatro. Eles iam ali para a Praça do Largo de São Sebastião, iam discutir as últimas notícias da Europa, iam discutir os últimos movimentos políticos que estavam acontecendo, e como eles tinham acesso à leitura, que era coisa que a maioria dos trabalhadores não tinha, eles já passaram a ser arautos mesmo do que estava acontecendo no mundo para esses núcleos de operários aqui de Manaus. Então, isso realmente, para mim, eles foram muito importantes na nossa formação do operariado. E entre eles eu destaco o Técio Miranda. O Técio era um português, né, que veio para cá, para Manaus, no final do início do século XX, perdão. Veio para Manaus para trabalhar no Jornal do Comércio, só que o que o Jornal do Comércio não sabia é que ele era um militante em Portugal de esquerda, ele era um progressista, né? Então veio para o Rio, depois aportou em Manaus, como uma cidade importante, que Manaus era à época, e chegou aqui já com a ideia de organização operária. Então, o Técio chega em Manaus em 1914, organiza um jornal, que é o Luta Social, e nessa organização ele consegue aglutinar uma série de outros trabalhadores, não apenas da categoria de tipógrafos, mas como outros trabalhadores de outras categorias, onde eles vão discutir a formação do primeiro Partido Operário Amazonense, a participação deles no COB, que é a Conferência Operária Brasileira do Rio de Janeiro, que aconteceu. Eles vão mandar representantes para lá. Enfim, o que é importante desse trajeto, né, é que a pesquisa no meu mestrado, ele amadureceu bastante e explicitou com mais detalhes
essa organização e essa sociabilidade dos trabalhadores em Manaus. E também desmistifica um pouquinho, né, que quando a gente fala dentro desse período na historiografia, a gente, acho que tantas e tantas pesquisas, a minha foi apenas mais uma delas, mas que a gente pode perceber a riqueza, né, da formação, né, da sociedade amazonense, a riqueza da formação nossa, da nossa identidade, né, da nossa cidade. E como a nossa cidade, ela não foi apenas uma cidade da borracha, apenas uma sociedade, uma cidade voltada para os interesses e atender a elite, mas ela é uma sociedade que a classe trabalhadora insistia em marcar sua presença em todos os espaços. Então, acho que as pesquisas, que a minha, como eu disse, é apenas mais uma, ela vai nos possibilitar ter um cenário maior, né, um olhar maior sobre a nossa formação enquanto amazonenses. Então, eu sou o que sou hoje, uma professora na Zona Leste, mulher na Zona Leste trabalhando, né? Sou o que sou, pude me formar porque milhares de outros trabalhadores e trabalhadoras me possibilitaram chegar onde eu estou hoje nesse momento. Então, as pesquisas historiográficas, elas trazem essa riqueza para a gente de conhecermos quem somos e de onde viemos. E, principalmente, poder indagar para onde a gente vai a partir dessa organização. Então, assim, pesquisas como a minha, que estão marcadas por um universo de trabalhadores, que está marcada pelas trajetórias individuais dessas pessoas, porque eu sempre falo, a história ela não se faz de fatos, ela se faz de gente, de pessoas. E a gente precisa resgatar essas trajetórias. Então, por isso que eu fiz questão de resgatar o Técio, o Isidoro Vieira, né, e tantos outros, Franciscos, né, tantos outros trabalhadores que marcaram e formaram a nossa trajetória enquanto sociedade amazonense. Que belíssima explicação, gente. A cidade de Manaus desse período não é belíssima apenas pelo teatro, não é belíssima apenas pelo impacto da Belle Époque, mas ela é belíssima porque ela é carregada de gente, e de gente diferente, como a Cláudia acabou de bem expor. Olha, você que está nos ouvindo aí, baixa a pesquisa da Cláudia, está disponível. Ela acabou de nos lembrar aqui o título, eu vou dizer novamente: Vozes Operárias, os tipógrafos na construção da identidade operária amazonense. Eu que pesquisei a questão da migração nordestina por meio dos jornais, o trabalho nos seringais, atesto isso que ela falou. Manaus não é só borracha, gente, assim como não é só seringueiros, e o tema da pesquisa dela já é plural, vozes operárias, é a constituição identitária do trabalhador na cidade de Manaus. Conheça mais sobre isso, baixe a pesquisa da Cláudia, você com certeza vai compreender melhor a história do nosso povo e quem nós somos hoje. De fato é isso. A gente vai poder possibilitar com as nossas pesquisas uma desconstrução daquilo que que a maioria das pessoas que não têm acesso à academia, elas vão, de fato, ter acesso. Bem, eu, partidária da nova esquerda, né, é uma vista de baixo mesmo, buscar essas outras vozes e trazer para a luz, para o foco. E é isso. Olha que marcante, gente. Aproveitando essa deixa, a vida que se faz enquanto a história que se constrói a partir daquele que é sujeito histórico. A trajetória da Cláudia, né, nesse sentido, ela vai agora redimensionar-se, né? Quer dizer, essa historiadora que conhece bem como se forma a sociedade amazonense, da perspectiva do trabalho, é a trabalhadora do século XXI que vai agora sair do âmbito da pesquisa e vai ingressar na escola, vai ensinar história em um contexto bem diferente. Essa última pergunta, antes de a gente fazer o nosso intervalo, Cláudia, já vem trazendo uma outra dimensão da Cláudia, né? Enquanto professora e gestora. Você atuou por anos no ensino de história, a gente sabe disso, mas atuou em área ribeirinha e rural da cidade de Manaus.
Essa experiência, pelo que já sabemos, foi incrível e transformadora para você, Cláudia. Como foi ensinar história nesse contexto e de que forma essa realidade redimensionou o teu olhar pedagógico? Primeiramente, é uma experiência transformadora, transformadora. Acho que todos nós, professores e professoras de história, deveríamos ter uma experiência nas áreas rurais de Manaus, porque quando a gente fala em rural, não apenas na área ribeirinha da cidade, mas é a rodoviária, são os lagos, né? São as comunidades indígenas. Então, assim, são muitas realidades dentro de um grande chuveiro que a gente chama que é a rural. Então, assim, eu pude vivenciar como professora e depois como assessora, né, dentro desses espaços. E isso me enriqueceu muito, porque nós, historiadores, a gente vai exercendo outras funções dentro dos nossos espaços, a gente ocupa espaços e é necessário ser ocupado esses espaços. Isso é uma coisa que eu defendo bastante. O historiador, ele não precisa apenas estar em sala de aula. O historiador precisa ocupar outros espaços que ele está aí para serem ocupados. Gestões escolares, assessorias, trabalhos em sede, trabalhos em projetos. Entendeu? Olha Nós que precisamos importante. ocupar muitos espaços dentro daquilo que nos é colocado. Então, eu pude viver isso como professora na área rural, né? Eu passei uma experiência interessantíssima. Eu fui ser professora itinerante. O que era esse projeto itinerante dentro da minha secretaria, que é a Secretaria Municipal de Educação, que é a SEMED. O projeto itinerante, ele leva professores, né, do ensino fundamental a trabalharem em 3 escolas por polo. Então, durante um ano escolar, a gente passa por 3 unidades escolares trabalhando, cada um nos seus componentes curriculares. E aí chego eu, com toda a minha carga urbana, né, para trabalhar na área ribeirinha de Manaus, no penúltimo polo da CEMED, que fica lá no Uau! UAU mesmo, UAU, já com meu mestrado, com meu olhar totalmente urbano, eu sou uma mulher urbana, e aí eu chego na área rural carregando tudo comigo, carregando todos os meus olhares, toda meus conceitos históricos, meu olhar como Uhum. pesquisadora, e chego na comunidade para trabalhar com o ensino fundamental. Meu primeiro choque foi que eram turmas multisseriadas. Eu não sabia exatamente o que significava isso, apesar da a gente ter que saber da graduação. Uau! Mas turmas multisseriadas são turmas onde você trabalha múltiplas séries numa única turma física. Isso para mim foi o primeiro desafio. Como eu vou trabalhar interdisciplinar, de que forma eu vou intercalar Roma, pré-história e Segunda Guerra Mundial? Não sei. Mas enfim, foi um desafio e esse desafio eu fui bem, bem assim, fiquei nervosa, fiquei reflexiva, como é que eu vou fazer isso? E eu descobri na ferramenta do cinema esse processo, esse possível diálogo. E aí chego eu, como eu te disse, com toda essa minha bagagem, O audiovisual, lembro né? muito bem, exatamente, lembro muito bem disso, chego lá na comunidade, a comunidade do Lago do Mimpitiaú, a minha primeira escola foi a Bom Jesus, e chego na Bom Jesus dentro de uma reserva, né? A reserva era do Lago do Jaú, pertinho de Anavilhanas, então eu fui para bem longe, e encantada. O olhar bem Raymond Williams, né, do que ele nos alerta lá do campo bucólico, do campo do prazer, né, do campo do espaço bucólico, belo e tudo mais. Eu fui com esse olhar. Então, quando eu cheguei, os meus alunos, né, me levaram para vários espaços e quando deu 5 horas da tarde, lá vem aquele monte de boto no lago. Lindos, maravilhosos, pulando os botinhos lá. E eu, como toda urbana,
altas fotos. Que lindo os botos, maravilhosos esses botos. E os meninos me olhavam com aquela cara assim, muito preocupados. E eu tirando foto do boto, dizendo, gente, que privilégio vocês têm de terem aqui esse lago, que privilégio vocês têm de terem os botos aqui a hora que vocês quiserem olhar. E aí um dos meus alunos, Cedrac, lembro o nome da pessoa, chega comigo e diz assim, professora, a senhora é bem estranha, hein? Aí eu, por quê? Por quê? Pergunta, por quê? Aí ele disse, eu nunca vi ninguém ficar tão feliz por causa de boto. Eu não gosto desses bichos, não. Olha E os isso. outros meninos chegaram juntos e eu também não gosto deles, não. E aí eu recuei, né? Por que que vocês não gostam deles? Porque eles roubam meu peixe, eles rasgam a minha malha, a minha malhadeira, eles viram a nossa canoa e, para piorar de tudo, eles ainda viram um homem e roubam nossas mulheres. Uau! Tá vendo? Isso para mim foi uma pancada tão grande, né? Por quê? Uhum. Porque eu estava, assim como o Raymond Williams me alertou, com o olhar bucólico do campo. Mas para eles que estavam vivenciando o cenário, que estavam vivendo a realidade deles, aquilo ali não tinha nada de bonito. Aquilo ali era a vida deles. E o boto representava uma ameaça real Sim, e sim, imaginária também, sim. né? Então, assim, Legítima. exato, exato. Então, para mim, isso foi a primeira coisa que me desconstruiu. Eu disse, opa, preciso me ressignificar da forma que eu Recalcular a vou ensinar rota. histórias. Exato. Preciso ressignificar os meus conceitos aqui e como é que eu vou ensinar esses meninos história. Né? Como é que eu vou trazer história para esses meninos? E um projeto que me inspirou muito é um projeto que foi implementado lá no Nordeste, que é muito conhecido, muito famoso, premiado, que são narradores de Javé. E Sim, aí, muito bem lembrado. né, eu disse, por que não fazer uma reedição amazônica dos narradores de Javé? Perfeita, Então, perfeito. eu fiz Né? um projeto que se chamava Travessias, né? Antes de Travessias ficar famosinha esse nome, mas eu Uhum. fiz esse projeto que era um projeto audiovisual, né? Porque os meninos lá não tinham internet, eles não tinham acesso à internet, então a internet só era, o espaço da escola era um espaço de poder, porque a escola era praticamente, era considerada a instituição, né, onde se determinava e se dava acesso às coisas, porque era da escola, o poço que alimentava a água da comunidade, era da escola a energia gerada, junto com os comunitários da região, era da escola a internet. Então, só se tinha acesso a partir da escola. Então, a escola era uma prefeitura, mini prefeitura, digamos, né? Então, Sim. assim, eu percebi toda essa correlação e a gente vai fazendo nossos olhares de pesquisa, né, de pesquisadores. E isso, para mim, foi muito interessante. E a partir daí eu comecei a vivenciar aquela experiência, mudei completamente a forma de ensino de história, porque um exemplo bem bobo, quando a gente vai, eu ia explicar, por exemplo, o ensino a Idade Média para meus alunos urbanos, eu podia tranquilamente, quando eu falava sobre a ideia do mundo plano, né, que era a ideia central, né, no momento da Idade Média, eu podia usar tranquilamente o conceito lá do joguinho deles, que era o Minecraft. Minecraft, para quem não é papai e mamãe, é um joguinho online, né, que você monta um mundo, mas é tudo quadrado. Então eu usava o Minecraft para explicar para eles que o mundo na Idade Média era quadradinho, que tinha um final, que tinha um abismo e tudo É. mais. Na minha primeira aula de Idade Média lá na área ribeirinha, que eu fui usar Minecraft, foi aquele silêncio sepulcral. O que é isso? Né? Então, eles não tinham essa referência, a referência não era esta. Então, eu precisava ressignificar o que eram as minhas referências históricas para poder ensinar história. Sim.
E assim, isso foi muito interessante. E o projeto, ele foi trazendo todas essas reflexões e foi trazendo muito mais. Porque eu pude perceber, por exemplo, que a região que eu trabalhei era uma região ainda que o escambo era muito presente. Por quê? Porque eles estavam dentro de uma reserva natural, que é a reserva do Jaú. Eles eram invasores dentro daquela área. Eles trabalhavam com um corte de madeira ilegal para produção de espeto. Então, atenção aí, você que está nos escutando. Próxima vez que você vê um espeto manual, possivelmente é da região do Rio Negro. Olha aí. Entende? Então, assim, eles produziam espetos e o que rodava economicamente dentro dessas comunidades que eu trabalhei era que eles trocavam fardos de espeto por 1 quilo de feijão, fardo de espeto por 1 quilo de arroz. Então, o escambo estava muito presente. E aí eu me lembrei muito do livrinho que eu li há muitos anos atrás, que era de George Novak, Desenvolvimento Desigual e Combinado. Ou seja, o capitalismo ele não chegou em todos os lugares da mesma forma. Então, existem lugares onde ainda a gente tem ainda relações Perfeito. primárias econômicas, e lá é uma delas. E aí, o mais interessante ainda, é uma sociedade que, apesar de ser ditada por mulheres, que as mulheres são a maioria do arrimo de família e dominam a técnica de confecção dos espetos, nos costumes o patriarcado predomina. Então, assim, foram muitas reflexões que a área ribeirinha me propiciou. Por quê? Porque nós, historiadores, e aí é sempre muito bom poder falar com quem está em formação nesse momento, a gente nunca desassocia o nosso olhar de historiador e pesquisador dos locais que a gente atua. E isso a área ribeirinha me trouxe como reflexão. Depois, trabalhando como assessora, eu pude conhecer muitos outros espaços. O espaço da rodoviária, que é uma outra realidade também, né? O espaço dos lagos, por exemplo, aqui em Manaus existe a região do Puraquequara. Lá na escola, na Secretaria Municipal de Educação, tem 3 escolas que são atendidas dentro do lago, e você vê a dinâmica muito diferenciada quando a gente fala em ensino de história dentro dessas áreas. Né? Mas eu queria dizer para os colegas que calma, tudo é possível, nós conseguimos, né? A gente tem arcabouço teórico para a gente se reinventar e, principalmente, a gente conseguir dar qualidade de ensino dentro dessas regiões. E isso a zona rural, realmente, ela me possibilitou e me transformou como docente. Que maravilha, gente. Isso é uma centelha do que ela expressou dizer ser transformador. Você deu para entender um pouquinho o que pode ter sido isso. A gente deveria fazer um episódio só sobre isso, só sobre o que é trabalhar na zona ribeirinha, na zona rural, enfim, diante dessas. Eu lembrei, Cláudio, você lembra como thompsoniana que é, né? Que Thompson chegou a dizer que o fenômeno humano prevalece sempre sobre a teoria. Aí a declaração, o que a Cláudia acabou de expor para nós é a certeza, a validade dessa sentença. Sim. Não, e assim, só para resgatar, né? Porque o Thompson vivenciou isso, né? Ele, mais do que teorizou, ele vivenciou dentro como homem do tempo presente dele. Ele, para além da teoria, ele era um teórico que estava atuando dentro, né, dos espaços que ele ocupou. Determinados acadêmicos e sindicatos, enfim, associações, tudo. Perfeito, maravilha. Chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Você já deve estar, olha só, tá subindo aí uma das músicas que mais nos afeta enquanto amazônidas, Porto de Lenha. Olha só, essa versão aí do Torrinho e os Subversos, tá? Bebe uma água, reflete um pouquinho nessa música, a gente já tá de volta. Porto de Lenha, tu nunca serás Liverpool. Com uma cara sardenta e olhos azuis. Porto de Lenha, tu nunca serás Liverpool. Com uma cara
de flauta do Alto Rio Negro, pra cada sambista, paraquedista que sonha o sucesso, sucesso sulista. Em cada navio, em cada cruzeiro das quadrilhas de turistas. Que música maravilhosa, inspiradora para o nosso programa, para o nosso episódio de hoje do Trilhas da História. Estamos hoje com a temática muito especial, inédita, falando de ensino de história e gestão da educação básica. Nossa convidada especial é a professora mestra Cláudia Barros, que já brilhantou aqui a gente no primeiro bloco com uma aula, gente. A sua trajetória na relação dos estudos, da teoria, do aprofundamento teórico, com a vivência, com as experiências práticas da vida do ensino. E agora nós vamos passar para o nosso segundo bloco. Olha, você que está acompanhando até agora aí, encaminha esse episódio para os teus contatos. Isso a gente agradece demais, porque certamente é um episódio que todo professor deveria ouvir. Não apenas os professores de história, mas principalmente. Mas compartilhe. Nós vamos agora para o nosso segundo bloco de perguntas. Cláudia, atualmente você encara o desafio da gestão escolar na educação infantil. Olha só essa nova dimensão que nós vamos tratar. O que mudou na sua perspectiva ao sair da assessoria para o cotidiano da gestão? Porque é uma área que também você acabou de reprisar, dizendo quanto mais espaços forem ocupados pelo profissional de história, pelo historiador, melhor. Como sua formação de historiadora contribuiu para gerir uma escola de crianças tão pequenas e lidar, né, com a comunidade escolar? Como é que tem sido isso? Então, eu sou marcada por experiências que são transformadoras para mim. E são transformadoras porque elas me possibilitam me reconectar sempre com a história e sempre como pesquisadora dentro de espaços que habitualmente o pesquisador não e o historiador não ocupa, né? Então, isso é algo que sempre me chegou. Quando eu saí, né, quando eu me propus a sair da sala de aula, eu me propus a viver a escola em vários aspectos. A gente enxergar o espaço, o complexo escolar, não apenas como apenas a sala de aula, mas pensar como assessorias, como gestão, né? De que maneira a escola tem muitas frentes, e a gestão escolar, ela possibilita isso. A gente olhar a escola em muitas frentes, muitas frentes. E aí vem nossa formação, né? Formação como historiadores. Quando eu ingressei na gestão escolar, que foi, foi ano passado, eu entrei por um processo seletivo, né, que foi feito na Secretaria de Manaus, um processo interno, e análise de currículo, entrevista. Então, passei por todo o processo até chegar a assumir a gestão escolar. E eu me sentia bem preparada e principalmente motivada a viver essa experiência. E a experiência tem sido fantástica. Por quê? Porque trabalhar com a comunidade escolar, ela traz sempre para a gente pontos de reflexão enquanto historiadores. Então, eu trabalho no CEMEI, Centro, né, de Educação Infantil. Eu trabalho com crianças de 4 e 5 anos. E a primeira coisa que, quando eu soube que eu ia assumir um CEMEI, que eu me perguntei como é que eu, como historiadora, vou encarar esse desafio? Né? De que maneira eu vou me apropriar dos conceitos de uma educação infantil? E de que maneira eu, como historiadora, posso contribuir nisso? Né? Como é que eu posso trazer o ensino de história para dentro da educação infantil? Então, isso tem sido um ponto de reflexão constante para mim. E para isso a gente vem tendo desenvolvido, por exemplo, projetos como a gente vai desenvolver esse ano com teatro infantil, resgatando, para além
do que é normal do currículo da educação infantil, que são lendas e tudo mais, mas um pouquinho de história do Amazonas, fazendo uma pequena e lúdica introdução aos pequenos sobre o que é a nossa história. Então, assim, eu tenho pensado bastante nisso, eu tenho pensado muito nessa possibilidade da gente construir materiais, né, pedagógicos, didáticos, para os pequenos, porque há uma defasagem, entendeu? Há uma defasagem grande, e aí a gente forma um conjunto de cidadãos um pouco mais conscientes, a partir da educação infantil, que é uma base interessantíssima de formação acadêmica de uma pessoa, né? Muitas vezes a gente, quando pensa em educação infantil, alguns anos atrás, a gente pensava muito em brincadeiras, em que a criança ia para brincar. Hoje nós temos na secretaria um projeto, que é o Aprende Mais, que nos coloca desafios bem mais complexos na realidade, que são noções de escrita, noções de leitura para criança, noções matemáticas, noções de ciência. E nesse conjunto de noções, eu estou possibilitando, assim, instigando o meu conjunto de colegas, a gente também colocar noções históricas, porque isso vai gerar futuramente gerações menos negacionistas, né? Ocupar discussões como essa na base da educação, a educação básica, gente, ela é Perfeito. extremamente importante para o que nós queremos formar enquanto cidadania do nosso país. São os futuros cidadãos, são esses pequenos que estão amanhã reproduzindo preconceitos, intolerâncias de toda espécie, né, Cláudia? Muito bem lembrado isso, a Exato, importância. exato, exato, exato. E Então, eu aí? sempre enxerguei, assim, eu fiz o concurso para ensino médio na SEDUC e eu optei por ficar na CEMED em duas matrículas, porque a mim, Cláudia, eu enxergava no ensino fundamental um espaço de construção de cidadania muito mais interessante do que no ensino médio. Entende? Então, essa é uma perspectiva minha, enquanto profissional. E quando eu fui chegada agora a entrar na educação infantil, eu enxerguei dentro desse espaço também um espaço de construção. Por quê? Porque eu não atinjo crianças apenas de 4 em 5 anos, eu atinjo um conjunto de pais. Hoje eu tenho uma escola que tem quase 600 famílias associadas, 600 alunos matriculados. São 30 turmas distribuídas em 2 turnos. Então, é muita gente. Uma escola que está no seio de uma comunidade de periferia, que é a Cidade de Deus, né? Com muitos públicos, com muitas questões sociais, com muitas questões que a gente vivencia todos os dias, desafios que vão muito além do processo de aprendizagem e de ensino da nossa parte. Então, assim, eu tenho vivenciado na gestão escolar, além da parte técnica, né, além do gerenciamento de uma escola que é desafiador por si só, o gerenciamento de pessoas, né, a gente trabalhar com pessoas, eu sou apaixonada por pessoas. Então, precisa ser apaixonado por pessoas para entender as Verdade. pessoas. Né? Então, Uhum. assim, a gente precisa sempre estar imbuídos dos nossos conceitos históricos, imbuídos no nosso olhar enquanto historiadores e pesquisadores, mas, acima de tudo, imbuídos no nosso olhar humano, cidadão, sobre os espaços que a gente ocupa. Então, assim, eu tenho lidado, no início desse ano, a gente teve alguns eventos, porque nós trabalhamos muito na nossa escola com a atualização de vacinas, né? Então, os pais, quando vão fazer o processo de matrícula, eles são convidados a trazer as atualizações de vacina dos seus filhos. E de um ano para o outro, a gente vem reparando o quanto o negacionismo ele se fez presente nesses processos. Então, por exemplo, quando nós vamos fazer a matrícula, cadê a declaração atualizada da vacina da criança Vacina, muito bem 2026? lembrado. E aí, cadê? Eu tive vários pais que não queriam vacinar as crianças. E que a gente precisou fazer todo um trabalho
realmente de convencimento, de desconstrução, para que eles entendessem a importância de estar com a sua criança protegida através da vacina. Então, isso é apenas um dos elementos que a gente traz e lida dentro desse processo de gestão de ensino básico. Olha, gente, você que está nos ouvindo sabe do quanto, vez ou outra, esse podcast levanta essa questão fundamental que foi abordada agora na última resposta da Cláudia. Nós passamos muitos anos estudando, nos dedicando, às vezes alguns até 20 anos, com toda a formação, contando mestrado, doutorado, e a sociedade ultimamente tem descredibilizado a área de história, tem muitas vezes o conhecimento que nós adquirimos pelo escrutínio, né, pelo exame, pela dedicação bem perspicaz do método científico para revelar uma verdade plausível à sociedade, vai para o ralo, às vezes com uma imagem de um meme, de um videozinho de 30 segundos do TikTok. E é por isso que nós estamos nessa disputa, ocupando esse espaço virtual, para que esse episódio possa chegar naquela mãe da escola, naquela senhora, naquele senhor que está às vezes com o celular na mão e pode ouvir uma fala como essa muito importante. E assim, Daniela, eu fico feliz quanto é importante espaços como o teu, exatamente espaços que chegam aonde precisamos chegar, porque na academia nós já temos nosso espaço consolidado. Na academia a gente tem a quem falar e a quem escutar, mas é na sociedade, é lá na feira coberta, da feira aberta, é lá na beira do cais do porto, né? É lá na parada de ônibus, escutando Perfeito. um podcast como o teu, que a gente realmente vai fazer com que as informações e a sociedade passe a mudar, né? E passe a se esclarecer de fato. A gente não inventa história, né? A gente Exatamente. produz história. Então, a produção de história é algo extremamente sério, é uma ciência muito rigorosa, tem o seu rigor, como toda ciência, e merece ser, de fato, respeitada, né, enquanto cientistas que somos. E é isso, eu fico feliz que a gente possa chegar até você que está aí nos escutando, até Tefé, Manaus, até o mundo inteiro pudesse nos escutar e nesses momentos e programas como esse do Daniel. Então, estou feliz e aliviada também de poder participar desse Uma momento. pena que... Bem, olha, chegamos ao final do nosso programa. Eu tenho uma última pergunta ainda. Estamos chegando no final, tá? Para a gente fechar, Cláudia. Você já começou a fazer isso, mas a gente quer te ouvir mais. Pensando nos futuros historiadores, qual a importância e o significado de ser professor de história hoje em nosso estado? Que mensagem você deixaria hoje para quem está começando essa caminhada, essa jornada? Insistam, resistam e, acima de tudo, estudem, se capacitem, né? Vamos ocupar, eu acho que a maior mensagem que a minha fala pode deixar é: vamos ocupar todos os espaços que nos forem permitidos e aqueles que não forem, vamos ocupar assim mesmo. Entendem? Porque eu acho que nós, historiadores, temos assim uma formação tão linda e rica e que nos possibilita sermos cidadãos realmente no sentido da palavra, construção de identidade nossa enquanto cidadãos brasileiros, enquanto amazônidas, né? Nós que estamos atuando em várias frentes, em várias realidades, não apenas nas áreas urbanas, mas nas áreas rurais das nossas cidades. Então, isso aí é fantástico. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, né, eu deixaria essa. Vamos ocupar nossos espaços, aqueles que forem permitidos e aqueles que não forem permitidos, principalmente. Porque o historiador é um cientista, merece respeito, né? A história, ela é construída diariamente, ela é uma ciência que é de reflexão,
mas acima de tudo é uma ciência de ação. Ela precisa que o historiador tenha a certeza de que as nossas ações do tempo presente, elas vão ter um reflexo na formação dos espaços que a gente está. Se nós estamos numa sociedade onde o negacionismo tem espaço, onde discursos de ódio tem espaço, onde misoginia tem espaço, né? Esse mês aí a gente está comemorando o Dia das Mulheres e a gente vê aumento de feminicídios, por exemplo, acontecendo. Essa responsabilidade na transformação, no debate dessas questões, ela também é nossa, enquanto historiadores. Então, nós precisamos realmente encarar os desafios que o tempo presente nos lança, e eles são muitos. São muitos. Então, assim, cada um fazendo a sua parte, né, ocupando os seus espaços, levando a sua visão de mundo, né, de forma embasada e realmente verdadeira, daquilo que você acredita, isso faz a diferença no mundo. E aqui na nossa sociedade em particular, que é o nosso micromundo, na nossa vida, né, cotidiana, isso faz diferença. Então, assim, historiadores novatos, nós historiadores em formação, né? Eu espero que a gente tenha essa capacidade de sempre estarmos assim, unidos e resistindo. É isso. Que maravilha! Você já sabe, a gente já tem falado aqui. Qual é o antídoto para tudo isso? Memória, história. É isso que a gente quer. Agora, agradecer demais a tua presença aqui com a gente. Esse episódio com certeza vai bombar. A gente vai fazer ele correr bastante. Por favor, Cláudia, seus agradecimentos finais. Eu queria agradecer a todos vocês que estão nos escutando, né? Primeiramente, eu queria muito agradecer. E agradecer a você, Daniel, e ao teu programa, ao Luciano, né? Que foram pessoas que tiveram essa grande sacada de trazer e ocupar um espaço do podcast tão necessário para a gente poder conhecer trabalhos fantásticos. Como eu falei, eu sou apenas mais uma historiadora diante de um cenário de historiadores que são maravilhosos e fantásticos, com pesquisas muito contundentes e que vale a pena a gente conhecer, né? Ler, se apropriar desse conhecimento, porque a partir disso é que nós vamos, de fato, nos formarmos enquanto cidadãos. Então, obrigada, Daniel, por esse momento, por esse momento de reflexão sobre mim, sobre o meu processo, né? Mas, acima de tudo, para a gente poder pensar um pouquinho de onde nós estamos vivendo e como nós estamos no momento de hoje. Tá bom? Obrigadíssimo. Maravilha, muito obrigado. Ficará marcado na 3ª temporada do Trilhas da História, um episódio tão necessário e inédito, como eu falei no início, a relação de um historiador, de uma historiadora na área de ensino de história, com a gestão da escola, com os desafios do tempo presente. Muito obrigado, Cláudia. Você que ouviu até aqui, segue o nosso Instagram, acesse os episódios das demais temporadas, estão aí várias temáticas importantes para a gente pensar, inclusive o nosso contexto amazônico. Fique atento, nossa 3ª temporada está apenas começando. Um grande abraço, até o próximo episódio.